Oi, gente, tudo bom? Vamos, aula sobre África, tá? Vamos falar de algumas coisinhas da África bem importante para nossa AP2, tá bom? Vai ser uma rápida aula, né? Não vai cair tantas questões sobre o continente africano, mas algumas questões são bem importantes para a prova, AP2, e também para algumas provas que vocês vão fazer, né? Como PAS, Enem e alguns vestibulares. Vamos lá. Esse é o mapa atual do continente africano com seus atuais países, tá bom? E, como eu coloquei nos slides, é, o que vocês têm que saber que a África é um continente extremamente enorme territorialmente, né, que cobre um quinto da superfície terrestre do planeta Terra, beleza, gente? Então, o que mais? Que a população do continente africano passa do 1 bilhão de habitantes, tá bom? Ah, professor, esse 1 bilhão de pessoas vivendo na África, elas vivem de uma forma boa? A maioria não, porque mais de um terço da população do continente africano vive abaixo da linha da miséria, beleza, gente? Ah, e vem com preconceitos, né? A população do continente africano sofre preconceitos por causa da sua cultura, da sua posição econômica, né, das suas crenças, hábitos, costumes. Isso vem desde a questão histórica das grandes navegações, tá bom? A exploração de recursos e explorações de pessoas da África acontece há muito tempo, né? E vamos ver isso. Aí eu coloquei esse slide falando sobre a regionalização da África, né? A África pode ser dividida em duas sub-regiões, a África subsaariana e a África setentrional, ou África mediterrânea, tá bom? A África setentrional é aquela situada ao norte do continente, igual está aí no mapa, beleza? E a África subsaariana, né, que cobre mais de 75% do continente africano, essa aí, em laranja, tá bom? A África setentrional ou a África mediterrânea é a porção um pouco mais desenvolvida economicamente do continente. Ah, professor, mas a África do Sul é um continente desenvolvido nos quesitos, né, econômicos, sociais? Vamos ver, né? Mas a África do Sul, sim, gente. A África do Sul é uma potência no continente, tá bom? Ela se destaca na, na África subsaariana. Aí vem, igual eu tinha falado, né? Que a África sofre com a exploração de seus recursos há muito tempo. Muito tempo ela vem sofrendo com sua exploração. Hoje em dia, um continente totalmente dependente das suas exportações de commodities. Aí vem, commodities podem ser variados, né, entre commodities energéticos como petróleo ou gás natural, ou minerais variados, como minério de ferro, cobre ou cobalto, e diamante e ouro, né? E, como a gente sabe, vem guerras civis por causa dessas commodities, beleza? Aí fala, ah, professor, mesmo ela exportando commodities, a África ainda é pobre? Sim, porque tem o seu histórico de exploração causado pelos europeus, e vamos ver isso, tá bom? Aí uma informação que eu tinha colocado, que a África subsaariana tem 2 terços da população global extremamente pobre, gente, né? Vivem abaixo da linha da miséria. Aí, como eu falei, só um minutinho, da partilha e da dominação europeia, tá bom? Ah, professor, como foi isso? Gente,
rolou, né, uma conferência, a famosa Conferência de Berlim, onde as principais potências, principais nações, impérios do mundo no momento, que eram de maioria europeia, se dividiram, né, se reuniram para, né, dividir a África. Ah, como assim se dividir, professor? Se dividir. Alguns países, né, foram mais espertos que os outros. Por quê? Tinha mais poder naquele momento. Tudo isso pré Primeira Guerra Mundial, né? Acabou a primeira Revolução Industrial, vem a segunda Revolução Industrial. Antes, né, do mundo explodir em guerra, começou a sua partilha, né, em alguns continentes. A mais marcante é a partilha da África. Depois foi partilhado algumas colônias na Ásia. O continente americano estava sofrendo com algumas partilhas também, e Estados Unidos tentando dominar com seu jogo de influência, como a gente viu na aula, a aula tem um slide, né, é a aula do texto que eu passei, tá bom? Mas vamos focar na partilha da África. Se reuniram, dividiram, né? Se dividiram em quem ia ficar com o quê, e depois chegou e dominou as regiões africanas. Nenhum líder africano foi convidado para essa partilha ou conferência, beleza? Nenhuma necessidade africana, tribal, de algum reino africano que existia naquela época foi consultado, tá? O que tinham? O interesse europeu sobre a matéria-prima, né, para desenvolver seu país. Então, chegavam, dominavam, exploravam e mandavam as riquezas para os seus países, para abastecer sua indústria, abastecer sua população e explorar a África. Isso foi a partilha da África. Aqui no estado do Congo, foi onde aconteceu um genocídio, gente. O rei Leopoldo da Bélgica sabia o que estava acontecendo. Foi um dos maiores genocídios, né, do século XX, beleza? Aí acaba a Primeira Guerra Mundial, as potências que perderam a guerra perdem também suas colônias. Então, o Império Otomano perdem suas colônias. O Império Alemão perde as suas colônias. E quem ganha? França e Inglaterra, beleza? Mas seguindo. Aqui o mapa antes da partilha e durante a partilha, tá bom? Aí fala, professor, antes já rolava exploração da África? Rolava, porque sempre rolou, desde as grandes navegações. Mas é aquela, igual naquele um mapa anterior, é, os impérios europeus não estavam interessados em colonizar a África antes, porque estavam interessados em colonizar um novo continente, um novo mundo, tá bom? Aí eu coloquei, né, sobre as consequências da partilha. A partilha foi uma coisa estrondosa, né, para a população local africana. Suas tribos foram dizimadas ou unificadas, né? Tribos inimigas, reinos inimigos foram unificados no mesmo território. Isso causou guerras que os impérios europeus tiveram que cuidar, porque eles queriam explorar aquela região, então eles tiveram que tomar de conta da sua colônia. Então, veio o preconceito, né, já tinha um preconceito, então o preconceito
pela população africana aumentou, tá bom? Então, não foi uma colonização fácil, não foi uma colonização leve, teve muita morte, muitos abusos, muito massacre, né? E ninguém foi consultado ou levou em conta a população africana. Aí, o que é descolonização? Ou também a independência dos países africanos, né? Que acontece após a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias estavam falidas, quebradas por causa da guerra, então não tiveram, né, como escolher ou suportar movimentos de insurreição, de independência na África. Então, a pressão foi muito forte, né, para ter suas colônias libertas, beleza? E quem ajudou também foi os Estados Unidos e a União Soviética, né? Porque já começou com a Guerra Fria e teve, né, essa influência, o jogo de influência da Guerra Fria. Aí fala, professor, a Guerra Fria ajudou o movimento de independência descolonial africano? Ajudou. Todos os países que conseguiram a independência tiver que se alinhar com os Estados Unidos ou com a União Soviética? Não todos, porque entra naquele movimento de não alinhado do ditador Tito da antiga Iugoslávia, beleza? Mas sim, teve muitos países que aproveitou, né, para se alinhar à União Soviética e Estados Unidos, né? A influência foi muito forte dessas duas potências, tá bom? E muita guerra civil, assim por diante. E também, gente, uma curiosidade: quando você é, consegue independência, aqui ó, independência, você tem que pagar por ela, beleza? Então, esses países, mesmo dando a independência, receberam. É muito errado, eu acho. Você colonizar, chegar e dominar, invadir e dominar, colonizar, explorar e ainda receber para deixar ele ser livre. Aí vem, a colonização europeia deixou marcas profundas na África. Qual foi uma de suas consequências? Fortalecimento das culturas africanas tradicionais. Houve fortalecimento das culturas? Não, né? B. Respeito às divisões étnicas dos povos africanos? Não, não teve respeito às divisões étnicas. Exploração, alternativa C. Exploração de recursos naturais e divisão territorial arbitrária. B. Crescimento da democracia e estabilidade política imediata. Não existia democracia. Existia a política, o regime europeu que dominava. Porque considerava, gente, o povo africano como uma subespécie. Tá bom? Aí vem, desenvolvimento econômico sustentável e igualitário. Então, qual foi a consequência? C. Expansão de recursos naturais e divisão. Durante a colonização, as potências europeias exploraram intensamente os recursos naturais da África e dividiu o território sem considerar as populações locais. Exatamente. Aí vem, geopolítica. Após a independência, houve revoltas separatistas e golpes de Estado. Não foi o país virou independente, beleza, mas entrava governo, saía governo, regime e assim por diante, tá? Então, teve muita ditadura no continente africano no século XX e ainda tem no século XXI, tá? Então, isso é uma consequência? Porque você dá poder, além da conta, para uma tribo
que antigamente não precisava, mas existia o ódio de uma tribo para outra etnia e assim por diante, tá bom? Aí, na maioria dos casos, a independência foi política, foi apenas uma prerrogativa do momento, pois, via de regra, os novos países mantiveram laços econômicos com suas respectivas metrópoles. Total, você fica dependente da metrópole. Ainda vive, né? Países africanos vivem com idiomas europeus como idioma oficial. Um exemplo, vários países africanos falam francês, né? E várias pessoas vão buscar uma condição de vida melhor, uma qualidade de vida na França, tá bom? Os imigrantes franceses. Na seleção, você é um exemplo, né? Na seleção de futebol da França, a maioria dos jogadores são negros, né? Que nasceram nas suas colônias e vieram para a metrópole, que é a França, tá bom? Aí vem, ainda tem as hostilidades e o fanatismo religioso entre muçulmanos e cristãos, né? Ainda vem vários países com crises, instabilidade econômicas, crises políticas e assim por diante, gente, né? As consequências para o continente africano dessa colonização europeia é extremamente triste, né? Vamos lá. É, vamos falar da África, África do Sul, tá? África do Sul, temos que saber ir para trabalhar. África do Sul e o seu regime de apartheid, né? De regime de segregação racial, tá bom? Então, hum, a África do Sul foi colonizada pelos ingleses, né? Então, várias pessoas tinham uma ligação, né, com sua colônia. Aí tu fala, ah, professor, como assim? Várias pessoas que tinham terras na África do Sul, ou tinha fazendas ou tinha minas, pessoas inglesas, tá bom? Minas de minerais. Um exemplo é o pai do Elon Musk, né? Tinha minas de diamante na África do Sul. Mas isso é só uma curiosidade. Mas vamos falar do regime, né? Que é o quê? A separação sobre raça, né? De pessoas de uma cor ou de outra, tá? Isso quer dizer o quê? E que pessoas tinham que viver separadas e pessoas negras, né? As pessoas viviam separadas porque é, a consideração da pessoa negra não existia, né? Pessoa negra é, não tinha o seu valor pelo Estado ou governo. Isso estava totalmente estruturado pela legislação sul-africana, tá bom? Isso quer dizer o quê? Os africanos os reais africanos, né, que é a maioria da população da África do Sul, viviam sem o apoio do governo, viviam sendo perseguidos e sem nenhum direito, uma liberdade civil garantida pelo Estado, tá bom, gente? Aí vamos ver algumas leis que estavam, né, na estrutura do Estado. É, a primeira, determinava que apenas 7% do território sul-africano seria destinado aos negros, que representava 75% da população. Isso quer dizer o quê? A grande maioria da população que é negra ia viver, ia ocupar só 7% do território. Só poderia, tá, gente? Isso não é pode não. Só é aquele. Eles não tinham direito nenhum. Restringir a instalação de negros e outras etnias em áreas consideradas de brancos. Então, eles não poderiam se instalar numa cidade que é considerada branco ou bairro de branco, tá bom? Aí vinha também proibição de relações sexuais fora do casamento entre brancos e não brancos. Não poderiam ter sexo casual, né? Ou encontros casuais de pessoas brancas ou não brancas, tá bom? Aí fala, professor, brancos e não brancos? Aí vinha preto, mestiço, indiano, tudo isso é considerado nessa lei, tá bom? Aí, é, um cartaz na praia da segregação, né? De uma área de praia branca,
Aí, que a alisação existia também, gente, é uma segregação racial no nível que pessoas da mesma família poderiam ser separadas pela consideração é, delas não ser da mesma raça, né? Existiu isso, né? Aí, ó, pelo cartão de identidade. Tinha é, relações, o crime, relações sexuais entre pessoas de raças diferentes. Então, preto com indiano também não poderia rolar. E também a ilegalidade do casamento entre pessoas de raças diferentes. Então, preto tinha que casar com preto, branco com branco, mestiço com mestiço e indiano com indiano, tá bom? E tinha os fiscais para ver se estava acontecendo tudo isso. É uma estrutura segregacionista que durou bastante tempo e só começou a ser exposta para o mundo na metade do século XX, onde as pessoas começaram a abrir a cabeça para isso. Porque vários lugares do mundo, gente, o racismo é algo comum, né? É o racismo estrutural. Estados Unidos, racismo extremista, tá? No século XX. Mesmo soldados negros lutando na guerra pelos Estados Unidos, eles voltavam para os Estados Unidos e sofriam racismo. Aqui no Brasil, a mesma coisa, né? Cidades, as principais capitais dos estados brasileiros, têm bairros, né, de brancos e de pretos, né? Aqui no DF, a gente não consegue ver isso, mas a gente consegue ver uma divisão de pobre e de rico. Mas em outros estados você vê bairros de pretos e brancos, mas você vê, quem é mais rico é o branco, quem é mais pobre é o preto, tá bom? Ou mestiços ou indígenas. Aí outras leis, né, que vamos ver aqui, ó. A Lei de Reserva dos Benefícios Sociais determinou que os locais públicos sejam reservados para determinada raça. Então, cada raça tinha o seu lugar, seu serviço e sua disponibilidade, né? Era muito forte isso. Aqui as regiões que os negros poderiam se instalar, né? As famosas áreas totalmente sem infraestrutura, não tinha nenhuma ajuda governamental estatal, né? Protestos de pessoas, de mulheres negras. Aí vem Nelson Mandela. Nelson Mandela, gente, lutou contra isso, foi um líder, né, do movimento anti o apartheid, foi preso, ficou anos na cadeia, depois saiu da cadeia, veio o primeiro presidente da África do Sul, né, uma figura muito importante. A gente consegue finalizar isso, né? Apartheid, gente, foi um sistema que levou anos para acabar. Mesmo o Nelson Mandela sendo solto, levou alguns anos o apartheid acabar. Show? Vamos falar sobre a Nigéria, tá bom? Nigéria, professor, Nigéria, sim. Nigéria, né? Conhecido também como o gigante da África, devido à sua grande população, tá bom? E também pela sua economia que é emergente, mas em desenvolvimento, tá? A exploração dos recursos naturais e energéticos vem abrindo muitas portas e também abre o olho de vários países para implantar suas empresas naquela região. O Brasil é um exemplo. Em 2025, eu acho que foi em agosto agora, nosso presidente Lula teve um encontro com o presidente da Nigéria aqui em Brasília, né, para negociar a exploração de petróleo e gás natural pela Petrobras, né, no país. Show? Mas aí o que vamos ver? É um país instável politicamente e economicamente, né? Tem esse pensamento de crescimento, mas sofre muito com a instabilidade social.
né? Um país dividido religiosamente e também das suas tribos. E vem o Boko Haram. Boko Haram é um grupo extremista islâmico, né? Desde 2002 estava acontecendo, né? Ele tinha ações, mas começou a piorar, né? Junto com o apoio do Estado Islâmico, aquele sim, aquele Estado Islâmico que estava acontecendo lá no Oriente Médio, né? Ele segue a mesma linha que eles queriam aí, ó, transformar a Nigéria em um Estado Islâmico, expulsar qualquer influência ocidental no país, impor a Sharia como a lei total da Nigéria, expulsar os xiitas cristãos do país. Isso quer dizer o quê? Levar ao pé da letra a lei islâmica, né? Então, eles são sunitas, beleza? E odeiam xiitas e cristãos. Teve desde 2002, eles vêm fazendo atentados, né, terroristas em toda a Nigéria e toda a África, aí, com a aliança de grupos terroristas, tá bom? Deu uma diminuída? Deu, né, porque o Estado Islâmico acabou. Mas o Boko Haram também sofreu várias derrotas no território da Nigéria e na África, deu uma diminuída, beleza? Aí fala, professor, o que que aconteceu? Gente, o Boko Haram, eles também se opõem ao direito das mulheres à educação e já escravizar e vender muitas mulheres. Um exemplo é que eles sequestraram 200 e poucas alunas de uma escola católica. Até hoje, a maioria dessas alunas da Igreja Católica não foram encontradas. É muito pesado. Está acontecendo em 2025? Gente, as ações deles diminuíram, mas ainda assim é uma coisa para se preocupar e uma coisa para saber para as provas futuras, porque é geopolítica africana, tá bom? Aí vem, no contexto do apartheid, as leis de classificação racial eram instrumentos legais para segregar a população. Sim, estavam na lei, né, do governo do Estado sul-africano, tá bom? Assinar a alternativa que caracteriza corretamente as consequências dessas leis. Aí já bate. B, beneficiar todas as raças igualmente? Não, esquece, né? Não é. Aí vem, não é. D, acelerar o progresso econômico igualitário? Não, não existia nada de igualdade. C, criar um ambiente de integração? Esquece. B, apenas aumentar a desigualdade econômica sem afetar os direitos civis? Apenas não. Afetou totalmente os direitos civis. A, promover discriminação severa e restringir direitos e liberdades da maioria da população? Exatamente. Então, alternativa A. Igual eu falei. Mais uma. É, considerando a luta contra o apartheid, qual foi a importância de Nelson Mandela na resistência a esse sistema? Assinale a alternativa que melhor expressa o papel. Não podemos esquecer que Nelson Mandela foi um líder de muita importância contra o movimento do apartheid. Show? Vamos responder. Eu gosto de responder da última para a primeira, beleza? Ele ficou apenas um debate acadêmico sobre o tema. Claro que não, ele foi para a rua, né? Lutou contra mesmo. D. Criticou, mas não propôs ações concretas. Errado. Foi um crítico ferrenho e propôs várias ações. Ele pregou apenas a aceitação pacífica das leis. Claro que não. Como que você vai aceitar pacificamente uma lei que mata seu povo? B. Ele se tornou um símbolo global de luta contra o racismo e pela igualdade, trazendo conscientização internacional. Total. Ele fundou um partido político que foi ignorado pelos movimentos sociais. Errado, tá? Então, alternativa B. Show? Então, fim, gente. Estudem, leiam bastante e tchau.